Hoje eu trago para vocês um projeto de mecanismo deslizante. Estou fazendo aqui a animação do projeto final. Ele consiste nessas peças que deslizam pelo canal que fiz aqui na base. É um projeto simples, muito bom para quem está começando no mundo de CAD e quer desenhar um projeto com peças móveis. E neste vídeo eu vou mostrar também como fazer esta animação de movimento. Como eu sempre faço, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link com todos os desenhos, os arquivos da peça em STEP e STL. Aqui o desenho completo do projeto com a lista das peças. O link para adquirir esses arquivos está na descrição. Caso vocês não tenham condições de adquirir o projeto, eu vou ensinar durante esse vídeo toda a construção das peças, da montagem e da animação. É só seguir o passo a passo que vocês vão ter o projeto concluído. Lembre-se de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal para receber novos projetos. Vamos começar o projeto criando um novo design. Vamos começar criando a parte A, criando um novo componente. Clique na ferramenta Sketch, plano superior, e vamos fazer um retângulo pelo centro. Mudem a opção aqui na lateral direita. Ele tem 20 milímetros de largura por 38 de comprimento. Essas medidas estão aqui no desenho. 38 de comprimento, 20 de largura. Altura de 12 milímetros. Criar essa peça fazendo uma extrusão, um taper de 15 graus. Volte aqui no projeto. Finalize o sketch. Uma extrusão, neste caso aqui para baixo, então é menos 12 milímetros. E um taper de 15 graus. E vai fazer as faces aqui para fora. Um novo corpo e clico aqui. Um novo sketch na face superior. A medida do cilindro que iremos criar aqui é de 6 milímetros, com uma altura de 5. E depois iremos aplicar nas arestas um raio de 1 milímetro em toda a peça. Então, voltando para o projeto, um círculo de 6 milímetros de diâmetro. Finalize o sketch. E 5 milímetros de altura. Bem fácil, bem tranquilo. E agora vamos aplicar aqui o comando Fillet, arredondamento, em todas as arestas. Vamos clicar em todas aqui. Vamos girar até mesmo na base para 1 milímetro. Assim, podemos suavizar os cantos da peça. Ok. Voltando ao projeto inicial, vamos esconder essa peça. E agora iremos criar a alavanca. Novo componente. Alavanca. Também plano superior. Iremos utilizar a ferramenta Slot pelo centro. Vamos criar no nosso desenho. Iremos ver as medidas. Ela tem uma distância entre os furos de 60 milímetros. Então são 2. A medida total é 120. E a largura é 14 milímetros. Iremos utilizar o constraint de midpoint. Assim, o meio dessa linha irá se alinhar com o centro do nosso projeto, o ponto central. E iremos fazer aqui 2 círculos de 6,1 milímetros. Um outro círculo de 6,1. E aqui um outro círculo. Podemos utilizar o constraint e de igual, esse círculo igual a esse círculo.
Agora nós já temos o perfil necessário. Vamos clicar para finalizar o sketch e aplicar a nossa ferramenta extrusão. Podemos selecionar tudo, todo o projeto, e aplicar 4 milímetros. Voltar aqui na aba Sketch para visualizar. Novamente com o comando extrusão, iremos aqui mudar para Join, que é juntar. Terá uma distância de 22 milímetros. Como podemos ver aqui na parte superior do desenho, será uma extrusão de 22 milímetros. Também vou aplicar um ângulo de 5 graus. Depois arredondar aqui 1 milímetro com 3 milímetros na parte superior. Então, o comando extrusão será de 22 milímetros com 5 graus, que irá abrir um pouco a nossa peça. Clicar OK. Vamos agora esconder o nosso sketch. E iremos aplicar alguns raios aqui. Na parte de baixo, em cima, serão de 1 milímetro. Até mesmo aqui na parte do círculo. Segure o Ctrl para habilitar o comando. Clique na aresta. E clique OK. Assim iremos arredondar os cantos da alavanca. 3 milímetros na aresta superior. 3 milímetros. Iremos aplicar também 1 milímetro. Voltem aqui na ferramenta. Segure o Ctrl. Iremos aplicar 1 milímetro também nas arestas dos furos. E confirmo com OK. Temos a nossa alavanca pronta. Podemos voltar ao projeto inicial. Tirar a visibilidade da alavanca. E agora iremos criar a base. A base é o novo componente. Base. Criar sketch no plano superior. E iremos criar um quadrado pelo centro de 158 milímetros. As dimensões estão no desenho. 158 milímetros. Finalize o sketch. Uma extrusão de 15 milímetros. O próximo passo será criar o canal, onde a nossa peça irá deslizar. Então, no plano superior da base, iremos criar 2 retângulos pelo centro. Cliquem assim. Iremos aplicar agora uma largura de 20,1 milímetros. O mesmo na outra lateral. Aqui. E o comprimento precisa passar da peça. Você pode simplesmente arrastar. E precisa ser maior do que a base. Confirmo com OK. Uma extrusão. Iremos selecionar todos os nossos retângulos. Como a nossa peça tem 12 milímetros de altura, nós iremos fazer menos 12, porque nós precisamos inverter a direção, por isso é o sinal de menos. 12 milímetros e um ângulo de 15. Iremos abrir um canal. Se invertermos o sinal, ele irá fechar, não é o que nós queremos nesse projeto. Então, sinal positivo. Iremos remover o material e confirmar com OK. Agora, novamente, criar um sketch no plano superior. Um retângulo. E ele terá uma distância da borda do nosso canal de 8 milímetros. Aqui e aqui. 8 milímetros. Basta que com este quadrado seja maior do que a base. Iremos aplicar uma extrusão que seja total. Vamos mudar para All.
E para fazer o mesmo ângulo, iremos aplicar aqui 15, e neste caso precisa ser negativo. Assim, iremos aplicar para que ele mantenha o mesmo ângulo que aplicamos dentro do canal. Clique com OK. E iremos repetir essa operação aqui no Circular Pattern, trocar para Feature, que são as nossas ferramentas. Nós aplicamos aqui, no caso, a extrusão. Selecionar eixo, selecionar o eixo Z e aumentar para 4 vezes. Clique OK. Assim, nós temos a nossa base praticamente pronta. Iremos aplicar agora aqui alguns acabamentos. Iremos arredondar alguns cantos. No caso aqui serão um fillet. Neste caso interno. E nas laterais serão aplicadas 5 milímetros. Então, selecionem todas essas arestas, 5 milímetros, confirme com OK. Aqui está faltando, ó, novamente, duplo clique em cima do fillet, segure o Ctrl e selecione as que estão faltando, neste caso aqui eram 2, e confirme com OK. Então nós temos as partes internas arredondadas e as externas. E agora iremos aplicar um outro arredondamento de 1 milímetro. Vamos selecionar as arestas que faltam, neste caso, tanto interna quanto externa. Essas laterais, aqui, essa. Depois nós iremos verificar se alguma está faltando. Aqui e aqui. Sempre gire a peça para facilitar a visualização, porque são muitas arestas. Pode ser que fique alguma para trás. Aqui na base também. Aqui e aqui. 1 milímetro. Confirme com OK. Rotacione a peça e verifique se falta algum canto para ser arredondado. Me parece que não. Todos já estão aplicados. Aqui, achei um. Novamente, duplo clique. Segure o Ctrl. Clique na aresta. Pode soltar e clique OK. Estão todos feitos. OK? Vamos voltar ao projeto original. Visualizar todos os componentes e começar a nossa montagem. Para que isso aconteça, eu vou aplicar um pouco de cor no projeto. Vou segurar o Shift e clicar com N. Ele irá criar cores aleatórias. Será mais fácil para identificar as peças. Vou utilizar a base como ponto de partida. Então vou clicar na base com o botão direito e clicar em Ground. Assim a nossa base não irá se mover. Ela será o nosso ponto de partida na montagem. Outra coisa que precisamos fazer. Essa parte A, elas são duas na verdade. São duas peças que deslizam na parte interna. Mas para fazer aquela simulação de movimento, eu preciso que essas peças sejam com nomes diferentes. Elas são iguais, as medidas são as mesmas, pois elas vão se movimentar em direções opostas. E se eu utilizar o mesmo nome, o software não irá entender essa operação. Para resolver isso, parte A, botão direito, Copy. Vou aqui em cima do projeto, botão direito e Paste New. Assim, ele irá colar, posso movimentar um pouco a peça, lado, confirmar, ele irá criar a mesma peça com as mesmas dimensões,
mas com outro nome. Eu posso trocar o nome aqui, ó, parte B, sem problema algum. Agora iremos para a montagem propriamente dita. Ferramenta Joint, iremos mudar de Motion para Slider. Volto aqui em posição. Nós podemos utilizar aqui face inferior como referência. E iremos clicar no centro da peça. Slide, eu quero que essa peça aqui se movimente no eixo Y. Você pode utilizar aqui para facilitar, olhar aqui no cubo e ver que ela se movimenta no eixo Y. Se eu colocar no X, não vai dar certo. Então essa peça aqui tem que ser no Y. E vou clicar OK. Posso até movimentá-la um pouco para a lateral. Vou fazer o mesmo com a peça vermelha. Novamente, a face inferior como referência, o centro da minha base. Vou mudar agora para X, mas nesse caso eu preciso rotacionar a peça 90 graus. Agora posso visualizar o movimento que estará correto e confirmar com OK. Já temos as nossas peças fixadas, iremos agora fixar a alavanca. Vamos escolher aqui a face inferior. Para pegar o centro da peça, passe o mouse sobre a face, segure com Ctrl e movimente para o centro do furo. O mesmo com a face superior da peça. Clique, segure o Ctrl e movimente para o centro. Agora nós temos que mudar de slider para revolve. Nós queremos que essa peça gire no eixo Z, correto. Confirmo com OK. Mesmo processo, face inferior, face superior, segurando o Ctrl e aplicando rotação. Confirmo com OK. Assim que eu movimento a alavanca, eu tenho a movimentação das duas peças. O Fusion não entende muito bem este movimento. Fica um pouco difícil de fazê-lo manualmente, do que seria fácil na vida real. Aqui no software fica um pouco difícil. Para simularmos a movimentação, aqui em Joint, vamos pegar uma das rotações, botão direito e animar junta, e vamos clicar em Animate Joint Relationship. Ela irá aplicar a nossa animação. Ela irá movimentar todos os componentes. Podemos até mesmo tirar a visualização. E assim nós temos o nosso projeto concluído. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal para receber novos vídeos de projetos e dicas sobre o mundo CAD. Escreva aqui no comentário sugestões de projetos que você quer que eu faça e traga aqui para o canal. O link para adquirir esse projeto está na descrição. Faça uma visita lá no meu site que você vai encontrar vários projetos que eu fiz aqui no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Te espero nos próximos tutoriais. Até mais!